visualizando aqui as vértebras cervicais. Então, na coluna vertebral, né, o primeiro grupo de vértebras que a gente observa são essas aqui. São 7 vértebras cervicais. Independente da espécie, a gente sempre vai identificar 7 vértebras cervicais, ok? Uhum. A girafa também tem 7 vértebras cervicais. A solução é que cada vértebra tem um comprimento, né, bem maior do que a gente observa normalmente. O que acontece? A primeira vértebra, tá? A primeira vértebra a gente denomina de atlas, tá? Atlas. Então, vocês lembram do côndilo do osso occipital? O côndilo vai se articular justamente aqui nessa fóvea, né? Nessa fóvea aqui para se articular, que se articula com o côndilo do osso occipital, tá? Aqui presente. O que acontece? Olha, não tem um forame magno aqui, que é essa abertura? A medula espinhal, não posso nem deixar cair. Gente, não mostrei para vocês, tá? Mas aqui dá para ver parte basilar, o corpo, né, do osso basicenoide e o corpo do pré. Mas bora lá. Ele vai se articular aqui, olha só, desta forma. Claro que é bem menorzinho, né? Uhum. Então, o que acontece? Vocês podem visualizar que existe um arco, ó, um arco cranial aqui, né, dorsal, e um arco ventral aqui presente. Geralmente as vértebras se destacam por apresentar, né, elas se apresentam como vértebras típicas, normalmente. Por que são típicas? Porque as vértebras ao longo da coluna vertebral, com algumas exceções, como é o caso do atlas, não apresenta estruturas que se projetam dorsalmente. Então, observem aqui. Quando eu vejo aqui as vértebras cervicais, eu consigo visualizar que existe essa estrutura que se projeta dorsalmente. Aqui não é dorsal? Sim. Ó, tem essa estrutura aqui, tem essa estrutura aqui, esta, e aí aumenta um pouquinho aqui. São estruturas denominadas de processos espinhosos. Mas eu não estou entendendo. Peraí. Essa estrutura que se projeta aqui, olha, nesse conjunto de ossos, são vértebras lombares. Ó, isso aqui são os processos espinhosos, tá? Das vértebras lombares. Tá? A primeira é torácica. E eu vou identificar lá, aquele conjunto de ossos que vão aumentando de tamanho. Ali são as vértebras torácicas. Observe que no Atlas não existe uma estrutura que se projeta, tá? Mas a gente vai identificar. Se vocês consultarem o CISOM, está lá descrito que essas estruturas correspondem à asa do Atlas. Mas acontece que hoje não é chamado mais de asa do Atlas, e sim de processo transverso. Então, todas as vértebras que vocês encontram, essas estruturas, né, laterais aqui, que lembram a asa de avião. Não estou entendendo que negócio é esse de asa de avião. Quando eu vejo essas vértebras lombares, tá, eu vejo que essa estrutura que se projeta lateralmente, que lembra uma asa de avião, se você fizer essa correlação, corresponde aos processos transversos. Todas as vértebras, com algumas exceções, como algumas vértebras caudais, tá? Elas vão apresentar justamente o processo transverso, inclusive esta daqui do Atlas, que antigamente era chamado de asa do Atlas e que hoje é um processo transverso também. Vocês podem perceber outra coisa, né? Geralmente uma vértebra ela tem corpo, então essa estrutura aqui corresponde ao corpo, mas a primeira não, tem um tubérculo, né, ventral, né, do Atlas. E observa também que tem aberturas, então eu coloco agora, né, a cabeça do animal nessa posição, né, cranial, e a gente vai observar que tem aqui essa primeira abertura. Vocês estão vendo aqui, ó? Isso daqui a gente vai chamar de forame transverso. Forame transverso localizado no processo transverso, né, da vértebra denominada de Atlas. Aí quando a gente observa aqui, olha, cranialmente eu vou encontrar outras aberturas, ó, gente, cranialmente. Então eu vou encontrar aqui, você tá vendo quantas aberturas aqui nessa mais cranial? Duas. Esta aqui, ó, a gente vai chamar, né, de forame vertebral, tá? Lateral. E esta outra aqui de forame alar. Não deveria ser o contrário, também concordo.
tá? Mas esta daqui é o forame vertebral lateral e oposto é o forame, né, alar, ok? Vamos lá. A segunda vértebra tem nome? A-L-A-R. A-L-A-R. Ô, prof, a senhora falou que processo transverso do Atlas, e essa daqui a gente coloca como processo transverso das vértebras? Então, ó, a primeira tem nome Atlas, Uhum. a vértebra. A segunda vértebra é denominada de Ax. A-X-I-S, Uhum. tá? E aí a gente vai observar que ela apresenta o processo espinhoso, o processo transverso, que é essa asinha aqui, ó, processo transverso. Uhum. E observem, deixa eu pegar alguém aqui, essa não, essa aqui, ó. Essa, eu tô falando dessa vértebra aqui, gente, tá? Aqui é cranial e aqui é caudal. Ah, como é que eu sei que essa é cranial nessa posição? Existe uma estrutura aqui que é o dente do áx. Eu passei uma vida para né, pedir para os meninos colocarem isso aqui como processo odontoide. Mas a nómina anatômica veio para massacrar, chamando só de dente do áx. No caso, o Atlas é a primeira vértebra e o Axis é a segunda? É. E as outras vértebras? Não tem nome. Terceira, quarta, quinta. Isso. Preciso identificar se é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta? Não, eu só preciso dizer que é uma vértebra cervical. Mas a primeira e a segunda tem nome e eu preciso informar. A primeira e a segunda das cervicais. Cervicais, isso. Vértebras. Aí vocês vão ver aqui, ó, essa estrutura é o dente do áx e tem aqui as faces articulares do áx, tá? Faces articulares. Observe que tem um forame vertebral, tá? Aqui presente, processo espinhoso, ok? E vou observar o processo transverso que eu tô pegando aqui, como vocês estão vendo. Vocês estão vendo que o processo transverso tem um forame aqui, lateralmente? Sim. Forame transverso. Graças a Deus. Amém. Amém. Oi? O dos dois lados é o mesmo. Exatamente. Tudo que eu encontro de um lado, eu vou encontrar também do outro. Né? Forame transverso. Aí observem, o processo espinhoso, né? Caudal, aqui, caudalmente é o processo espinhoso, eu vou encontrar essas facetas aqui. Eu vou chamar de processos articulares, tá? Processos articulares craniais, e esta aqui é da faceta que eu falei, articular, são os processos articulares, esse aqui são caudais, tá? E este daqui são os craniais. E este é o dente do ápice. Só isso. Ok? Isso aqui é o quê? Processo? Processo articular. Articulares, tá? Tá. Craniais, os processos articulares caudais, o processo espinhoso. Geralmente, toda vértebra tem processo espinhoso, com algumas exceções. O processo transverso, que lembra a asa de um avião, os processos articulares craniais, tá? E os processos articulares caudais. Ok? Essa tem ainda o processo odontoide não, é o dente do... Exato, passei uma vida pedindo, não, eu não aceito o dente, é processo odontoide, mas não teve jeito, a nome tem que ainda me colocar derrubou. dente do áxis. Do osso, áxis, ou da vértebra áxis, tá? Tá. Aí a gente vai identificar o quê? Eu preciso identificar as demais, então eu vou pegar um aqui, ó, que vai caracterizar todas as outras. Pronto. Tá? Observem, eu consigo visualizar o processo espinhoso aqui, consigo dorsalmente, tá? E aí esse meu amigo vai dar aula pra mim. Esse daqui, ó, são os processos transversos, o processo transverso, que é essa asa aqui, ó, que vai voar. Com forame transverso, os processos articulares caudais e os processos articulares craniais. Por que eu estou vendo a cabeça da vértebra? Tá certo? Que é essa estrutura. Então eu sei que aqui é cranial. E aqui é caudal. E a crista dental. É processo articular. Mas falar de todas as outras, que é a mesma São coisa, iguais. não muda nada. Sim. Exatamente. Então observe, estou vendo a cabeça, essa estrutura arredondada, é cranial. Tá? Uma cavidade, que é uma cavidade chamada de cavidade cotiloide. Tá? Não cobre isso não, tá? Cavidade cotiloide, vocês precisam saber que aqui é cranial e aqui é caudal, tá? E o que eu vou observar? O forame, tá certo? O forame vertebral. Cadê, prof? Vira aqui, pra ó, cá. o forame vertebral.
Tá? Forame vertebral. Os processos articulares craniais, ó, processos articulares craniais. E os processos articulares caudais aqui presente. Quem eu sou? Né? A asa de um avião. Se é uma asa de avião, ninguém coloca lá asa de avião que eu não aceito. É, asa de avião mesmo. Ó, o processo transverso. Então, tudo isso aqui é o processo transverso, né, da vértebra cervical, tá? Outra coisa, gente, processo espinhoso, que sempre é dorsal, ok? Pronto, a crista ventral e um tubérculo ventral aqui, tá? Essa estrutura toda corresponde ao Isso aqui é o forame transverso. Ah, o forame transverso. Qual é a crista ventral? Crista ventral é essa, ó. Embaixo. Pronto. Pronto, você... E essa bolinha na frente é a cabeça? Crista ventral. A cabeça? A cabeça da vértebra. Isso aqui tem nome? Essa parte de cima? Não, né? Isso aqui Ah. é o processo espinhoso. Processo espinhoso, processos articulares craniais, processos articulares caudais e processo transverso. Pronto. A maioria das vértebras, praticamente todas, com algumas exceções, sempre tem processo espinhoso, processo Pontinha articular na cranial. frente, embaixo da cabeça, o quê? Cadê? Essa. Esse aqui? Isso. Corresponde ainda ao processo Processo transverso. transverso. Processo transverso. É. E atrás aqui é o processo caudal. Aqui, processo articular caudal e processo articular cranial. Craniais, né? Pronto, vocês já sabem tudo sobre isso. Que maravilha, meu Deus. Aí eu venho aqui para aquela peça.